Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, companheiros de ideal, minhas senhoras, meus senhores, amigos e amigas, de perto ou de longe, a todos os que nos ouvem, as nossas boas-vindas, em nome da Associação Espírita Terceirense. Como vem sendo habitual, de algum tempo a esta parte, mais uma vez nos encontramos aqui para, convosco, refletirmos sobre os ensinamentos que a doutrina espírita ou o espiritismo encerra. Sim, porque todos nós fazemos parte deste planeta Terra, onde todos temos a nossa cota-parte no seu desenvolvimento, no seu progresso, e onde Jesus é o governador do mundo, o governador do nosso planeta. Aquele nosso irmão maior que nunca nos abandona e que sempre está conosco. Assim, saibamos nós também estar com Ele. O nosso tema de hoje é a culpa e o medo. Dois sentimentos que acredito eu que alguns de nós ou alguém de nós, em qualquer situação da vida, com certeza já sentiu estes dois sentimentos, estes sentimentos que por vezes até são um fardo pesado. Em relação a estes dois sentimentos, vou falar-vos sobre o seu significado, como surgem e o que poderemos fazer para minimizar as sensações provocadas por eles. Comecemos por saber o que é a culpa e o seu significado. A culpa é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou algum prejuízo, seja ele material ou moral, a si mesmo ou a outra pessoa. Comecemos por saber o que é culpa e qual o seu significado. A culpa é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou algum prejuízo, seja ele material ou moral, a nós mesmos ou a outra pessoa. A consciência desse erro traz-nos sofrimento. A culpa é uma das características mais, como direi, marcantes da vida e da cultura ou das culturas ocidentais. Ela está bastante ligada à moral judaico-cristã. Já estava presente no início dos tempos e continua. E segundo a Bíblia, começa com a história de Eva, da serpente e da maçã que não podia ser comida, como todos nós conhecemos esta história. Após o ano 234 depois de Cristo,
quando foi criada a instituição católica, a culpa continuou a estar presente e ainda hoje é uma companheira permanente da humanidade. Naquele tempo, os homens deveriam lutar nas guerras santas, diminuir o número de infiéis através da espada e trazerem o ouro para a igreja. Se assim o fizessem, poderiam dormir com a consciência tranquila, porque ficariam quites com Deus. Ora, a meia-culpa, meia máxima culpa, na Idade Média era um mote de muitos cristãos que se autoflagelavam para se redimir dos pecados reais ou imaginários. Vale a pena salientar que, se por um lado temos a questão da culpa como um produto social, também não é menos verdadeiro que temos tido contacto há mais de 2000 anos com outras formas de pensamento que nos trazem reflexões extremamente nobres sobre a situação do apego à matéria e o desprezo referente às questões do espírito. O sentimento de culpa surge quando alguém se arrepende. E quando é que esse alguém se arrepende? Arrepende-se por alguma atitude que tomou ou quando não aceita os seus defeitos, os seus erros, as suas fraquezas e até mesmo a sua insignificância na condição de ser humano. Os estudos referem-nos que este sentimento atinge com maior incidência as pessoas que possuem uma espécie de delírio de grandeza e querem ser perfeitas. Essas pessoas têm dificuldades em admitir os seus erros e sentem uma grande pressão com esta situação. Hoje em dia, a questão da culpa tornou-se ainda mais abrangente, de acordo com as ideologias vigentes. E é inegável que a nossa cultura ainda é uma grande geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos sociais e dos relacionamentos familiares. Por exemplo, no capitalismo somos culpados se não juntamos dinheiro, se não juntamos capital, se não temos êxito nos negócios, se não temos êxito nos estudos, no trabalho ou no consumo. E para as mulheres, além de tudo isto, ainda acresce o fracasso, chamemos-lhe assim, de não conseguirem manter o padrão de beleza das modelos das passarelas. E é dentro destes contextos, meus amigos,
que surge um termo que é a normose, a chamada patologia da normalidade. Este conceito foi estudado por um senhor teólogo, filósofo francês, de nome Jean-Yves Leloup, e está patente no seu livro com o mesmo nome. Ora bem, então, do ponto de vista deste estudioso, o que é a normose? Segundo ele, a normose é um conjunto de hábitos considerados normais pelo consenso social que, na realidade, são doentios e que nos levam à infelicidade, à doença e à perda do sentido da vida. As relações fluidas, aquelas breves, de pouca adesão e que concedem momentos difíceis e cedem à menor pressão, são de consumo exagerado. A busca exacerbada pela beleza ideal, pelo sucesso, pelo poder, etc., etc. Estas situações são situações que levam a que uma boa parcela da população sofra, gerando sintomas de difícil solução. E somos culpados por não conseguirmos atingir a meta proposta dentro deste padrão da normose atual. É muito comum justificarmos a manutenção de um comportamento não saudável por ser normal. Porquê? Só porque todo mundo faz. Só que este nosso modo de atuar é uma justificação nossa, uma justificação falaciosa que se perpetua numa sociedade cheia das tais normoses, como lhe chama o senhor, onde vamos arranjar mais sentimentos de culpa. E para encobrir a culpa, o que é que nós fazemos? Usamos máscaras. Usamos máscaras sociais. Máscaras que nos fazem parecer. Parecemos não errar, parecemos ter, parecemos ser, mas só parecemos. A doutrina espírita ensina-nos que o sentimento de culpa que nós sentimos hoje está profundamente arraigado no nosso psiquismo e permanece como uma sombra ameaçadora. E porquê? Porque as suas raízes foram plantadas lá atrás, no nosso passado espiritual, que foi constituído de muitos equívocos. E como não soubemos trabalhar esses estados de culpa, de existência a existência, pela bênção da reencarnação, eles, os equívocos, foram ficando registados no nosso inconsciente, perdão. Segundo Gustav Jung, o psiquiatra suíço, esses arquétipos vão se materializando nos nossos corpos
através das mais diversas doenças. Doenças psicossomáticas, porque o sentimento de culpa forma um campo vibratório dinâmico e receptivo, e as ações que colidem com a nossa consciência, especialmente aquelas que são praticadas em milénios de repetição, provocam os tumores energéticos na nossa casa mental. Tumores esses que irradiam por todo o corpo físico, em forma de ondas potentes que provocam as tais doenças a que se chamam psicossomáticas. Joana de Ângeles, espírito, mentora de Divaldo Franco, divide a culpa em duas partes. Ela chama-lhe a culpa terapêutica como a culpa saudável, a culpa tormentosa, a culpa patológica. E diz-nos que a culpa em si não é boa nem má. Tudo depende do que nós vamos fazer com ela. Deste modo, Joana define como culpa terapêutica saudável aquela em que a pessoa toma a consciência dos seus erros, assume-os e propõe-se à sua reparação. Mas para isso é preciso que haja o arrependimento sincero, ou seja, a mudança de mentalidade. Porque é a culpa que nos leva ao arrependimento. E embora seja revestido de dor, esse arrependimento vai impulsionar-nos à reparação. A palavra arrependimento quer dizer mudança de atitude. Do grego, metanoia. Meta, que é igual a mudança, e noia, que é igual a mente. Então, arrependimento quer dizer, portanto, mudança de mentalidade. E aqui, assim, temos o processo saudável. Primeiro, o diagnóstico do erro é importante, porque sem esse diagnóstico é impossível seguirmos adiante sem acumularmos mais débitos. Diagnosticado o erro e não querendo praticá-lo mais, seguimos em direção ao terceiro e imprescindível passo, que é a reparação. Vejamos agora então a culpa patológica, como Joana a vê. Esta é a que se mascara no nosso inconsciente profundo e que nós não queremos aceitar. Como resultado, o que é que temos? Temos apenas o remorso. No remorso, a pessoa enclausura-se na sua dor, lamenta-se, passa a vida a acreditar que não é merecedora de nada de bom. Acomodado na sua queixa e na sua lamentação,
não consegue perceber a função do erro e da dor na evolução de si próprio. E vem, então, estagnar em tormentos, num sofrimento contínuo, sem sentido e num pensamento em circuito fechado. Porque esse ser erradamente acredita que, ao sentir a dor repetida, está a pagar pelo mal cometido e a resgatar débitos. O que é, meus amigos, uma triste ilusão. A pessoa que faz isto desiste de lutar para se libertar. Sofre, não resolve e mantém-se numa monoideia, ou seja, fica sem conseguir libertar-se ou evoluir, que é o nosso objetivo. A culpa é um sentimento prejudicial e inútil. É um sentimento que não deve e não precisa de ser utilizado. O que nós precisamos, sim, é de tomarmos consciência dos nossos erros, aceitá-los, querer repará-los. E a partir daí, sim, sairmos do marasmo em que nos encontramos. Escolher o nosso próprio sistema de valores e não nos sujeitarmos sistematicamente aos sistemas impostos se esses sistemas não forem coerentes. No Livro dos Espíritos, na questão 1004, Allan Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade maior: em que se baseia a duração dos sofrimentos dos culpados? E a resposta é: no tempo necessário para que ele se melhore. Ora, por aqui, podemos ver que, à medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, os seus sofrimentos diminuam e mudam de natureza. Esta foi a resposta de São Luís à questão 1004 do Livro dos Espíritos. Meus amigos, nós, sem sombra de dúvida, somos verdadeiras máquinas de culpa. E é imprescindível saber lidar com ela e livrarmos-nos dela ou delas, porque por vezes também sentimos várias culpas, e diferenciarmos os vários tipos de culpa para que tenhamos uma vida mais saudável. Vamos agora ver alguns tipos de culpas. Trouxe apenas alguns porque não poderia ser mais, mas vou dizer-vos alguma. A culpa autoimposta. Ora, o que é que isto? O que é culpa autoimposta? É, por exemplo, tudo o que eu gosto é ilegal, tudo o que eu gosto é imoral ou engorda. Se é bom, deve ser mau. Se é divertido, devo evitar. É a culpa do passado. Se eu tivesse feito isto ou aquilo, meus amigos, é um sentimento inútil. Porque nós
não podemos modificar nada. E não é possível alterarmos o nosso passado. Existe a culpa produzida pelos pais, como por exemplo, tudo bem, deixa que eu faço. Mãe é para isto. A gente vem ao mundo é para sofrer. Ou então, também muito comum se ouve os pais dizerem: o teu pai não vai gostar mais de ti se fizeres isto outra vez. Ora, estamos a incutir culpas. Às vezes até pensamos que estamos a fazer bem, mas não, estamos a incutir culpas. Mas também existem a culpa de filhos para pais, aqueles que gostam de fazer a sua chantagem e dizem: se vocês gostassem de mim, compravam um jogo novo de computador, a t-shirt de marca ou o telemóvel X ou Y. Porque o pai da minha amiga comprou e só vocês é que não me compram. Também a culpa motivada pelo parceiro ou pela parceira amorosa, com aquela célebre frase: se me amasses como eu te amo. E o outro fica com culpa. A culpa gerada pela religião, onde nós ouvimos constantemente: Jesus morreu por nós. E nós ficamos: meu Deus, o que é que podemos fazer porque Ele morreu por nós? E nós estamos a falhar. Somos inferiores. Estamos aqui para sofrer. Ninguém veio ao mundo para sofrer. Nós estamos aqui, meus amigos, para evoluir. Mas continuemos ainda com a questão da culpa. O sexo. O grande provocador de culpa. Quando deveria ser visto como algo dignificante e equilibrador da humanidade. Porque a atividade sexual sadia do ser humano contribui para o equilíbrio da sua vida psíquica, da sua harmonia e da sua satisfação emocional, como nos explica Adenauer Novaes e outros estudiosos sobre esta matéria. Tudo depende de como nós vemos a vida. A culpa constrange-nos, a culpa inferioriza, a culpa deprime. E quando nos sentimos inferiorizados, perdemos a ação, perdemos poder. É ou não é verdade? E situações destas deixam-nos à mercê dos outros, por vezes na dependência que até nos escraviza. Deixemo-nos, meus amigos, de querer ser coitadinhos e de querer impor aos outros sentimentos de culpa. Porque a verdadeira felicidade e a verdadeira habilidade de ver as coisas está na forma como nós olhamos. Então, que tenhamos bons olhos. Tudo
é uma questão de escolha. E nós passamos a vida a escolher. Mas para que isso aconteça, precisamos que, principalmente, tenhamos vontade. Porque, caso contrário, vamos derrapar ou derrapando ao longo dos tempos na estrada evolutiva, além do necessário. E vamos, deste modo, colhendo dores desnecessárias. A dor, embora não gostemos dela, claro, tem o papel importante de nos alertar sobre algo moral que não vai bem. E nós sentimos isto. É ou não é verdade? Os benfeitores espirituais aconselham-nos a acordar, a despertar para estas verdades. E dizem-nos que as pessoas que se mantêm com a consciência adormecida, ao acordarem vão ter dores acumuladas devido à cegueira espiritual em que se comprazem. Todos nós, sem exceção, erramos. Não tínhamos ilusões. Nada possuímos. Tudo o que temos nos é emprestado. E tudo pertence a Deus. E pode-nos ser retirado a qualquer momento, sem que até nós demos conta de quem somos, qual é a nossa origem, qual é o nosso destino após a morte. Acordemos, meus senhores, minhas senhoras, para esta realidade importantíssima, a fim de compreendermos que se faz necessário sair da postura, aquela postura que frequentemente temos, que é a de considerarmos a dor como uma inimiga, quando, na realidade, ela deve ser vista como uma oportunidade de conhecimento, uma oportunidade de entendimento de nós mesmos para uma possível melhoria íntima real. Além de outras consolações, a doutrina espírita ensina-nos que nenhum filho está às margens do amor do Pai Celestial. E em diversas vezes, e em oportunidades variadas, e em contextos diferentes, entramos em contacto com as verdades do mundo maior. Passemos agora ao segundo item da nossa palestra. Passemos ao medo, que também é algo que nos afeta e que por vezes também é pesado. O medo
no seu sentido lato, é uma reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. O próprio instinto de conservação leva a que o medroso se preserve diante de certos perigos, de certos riscos que o possam levar a situações difíceis. Tal como eu referi no início da palestra, nós vamos acumulando no psiquismo inconsciente várias emoções que se vão manifestando durante as várias existências. Embora arquivadas, não acessíveis à consciência, elas permanecem lá. Por exemplo, o medo terrível que atualmente algumas pessoas têm de ocuparem uma posição de chefia. Este medo pode ser o resultado dos erros ou do erro passado, na experiência de um chefe que faliu devido à sua personalidade arrogante, abusiva ou até intempestiva. É uma medida exagerada dos obstáculos onde a causa está na mente e o efeito está no corpo. É através do nosso corpo que estas situações se manifestam. E são típicos do ser humano que ainda se encontra em processo de iluminação interior. E como tudo na vida, tem os seus pontos bons e os seus pontos menos bons. Bom, quando protegem. Podemos pensar assim. Por exemplo, quando ajudamos alguém a atravessar a rua. Quando ajudamos a evitar um problema. Mau, quando o medo nos paralisa. Quando não promovemos a mudança. Quando não fazemos o necessário, etc, etc. São de facto inúmeros os medos e as suas causas. E como não seria possível falar de todos, isto dá para outras palestras, para outros temas, apenas vos trouxe alguns exemplos mencionados no livro Conflitos Existenciais pelo Espírito Joana de Ângeles. Joana diz-nos que o medo se apresenta de várias formas. Por exemplo, em forma de ciúme doentio do filho em relação à mãe, pela insegurança emocional. Da inveja, outro tormento, também do mesmo conflito, o conflito da insegurança. Ou então do ódio, pela incapacidade de compreender e de desculpar.
existem ainda outros que poderíamos chamar de mais leves, como o medo por carência. Este medo aparece nas situações em que o indivíduo se localiza abaixo das suas reais possibilidades. O medo por estímulos, crendices que levam o indivíduo a temer determinadas situações. O medo imaginário, que, como o nome indica, é fruto da nossa imaginação, da imaginação das pessoas. De todos eles, o medo da morte continua a ser ainda o que mais aflige o ser humano, por falta de esclarecimento espiritual. O medo da morte, meus amigos, afirma Joana, é o medo do ego em desaparecer. Conta-nos uma fábula que achei muito interessante trazê-la, que um camundongo, para quem não sabe o que é, eu confesso que também não sabia. Um camundongo é um ratinho pequenino. Aqueles ratinhos que andam nas nossas casas e que nós, aqui nos Açores, para quem ouvir falar do termo, chamamos um morganho. Então a fábula conta-nos que o morganho vivia angustiado com medo do gato. Foi ter com um mágico e o mágico, com pena dele, transformou-o em gato. Mas ele ficou com medo do cão e por isso o mágico transformou-o em cão. Então, ele começou a ter medo do cão e o mágico transformou-o em pantera. E ele passou a ter medo da pantera. Quando transformado em pantera, ele encheu-se de medo do caçador. Nessa altura, o mágico desistiu. Transformou de novo em camundongo e disse: nada que eu possa fazer por si vai ajudá-lo, porque você tem a coragem de um camundongo. Ora, meus amigos, esta fábula remete-nos ao poder que temos em nós para sobrepujarmos os nossos desafios ou desistirmos deles. Todos precisam de ter a consciência do tipo de coragem que têm. Não adianta comparar-nos a outras pessoas, seja para concluir que ou se é um medroso ou para querer ser tão corajoso como fulano ou cicrano, que é o seu modelo. Porque a coragem não é a ausência do medo.
A coragem é, sim, a capacidade de avançar apesar do medo. O medo inibe-nos. Joana de Ângeles, no livro Libertação, diz-nos que o medo inibe as belas florações da amizade e dos ideais superiores da vida. Ideais esses que nos dão sentido, que dão significado à existência do ser. Este texto, como eu disse, foi tirado do livro Libertação pelo Amor, de Joana de Ângeles. Então, a proposta é que avancemos sem medo, ou por outra, avancemos apesar do medo. Porque o medo é a insegurança diante daquilo que nós ainda não experimentamos ou daquilo que nos fez mal. Por isso, se nós e vocês, estimados telespectadores, quisermos ter coragem em situações desafiantes, há duas ações básicas e muitíssimo importantes que se devem apresentar nessas ocasiões. A primeira é termos determinação. Lembremos-nos do ditado popular que diz: não há bem que nunca acabe, ou mal que dure para sempre. Isto, meus amigos, é pensar positivo. É olhar para os desafios com vontade de vencer, independentemente do que lhe seja exigido naquele momento. A determinação faz com que a pessoa tenha coragem de enfrentar os desafios com a certeza de que, mesmo que haja uma queda ou que lhe provoque uma dor, tudo passará. E tudo passa. Podem crer. Perdão. Tenhamos fé e coragem para mudar. A fé ajuda-nos a vencer os medos e a livrar-nos da culpa. Porque confiamos e acreditamos na justiça da existência. A outra questão também importante nas decisões é que aprendamos algo de bom com a situação, porque coragem é ter a certeza de que, independentemente do que tenhamos que enfrentar, sabermos que algo de bom vai restar. Eu até a isto tomava a liberdade de dizer que é confiança e esperança. Olhemos para os desafios como uma oportunidade
de aprendizagem, uma oportunidade para ganharmos experiência, nem que seja para aprendermos o que não se deve fazer. Olhar a situação com bons olhos sempre, mas sempre, nos dará a sensação de que valeu a pena. Que enfrentar o medo com coragem, aquela coragem que nos faz avançar independentemente do medo, faz-nos melhores, porque nós aprendemos sempre algo, porque ficamos mais fortes ou porque simplesmente vencemos o medo. Tenhamos consciência que não importa o tamanho do problema ou o tamanho do erro, mas sim o do nosso empenho e que ele seja sadio nas escolhas do nosso hoje que irão redundar num futuro diferente. Nós não temos mais controle sobre aquilo que já fizemos. Portanto, meus amigos, isso é passado. Esqueçam. Tirem esses sentimentos. Mas podemos controlar o nosso próprio futuro. E isso sim é o que realmente depende de nós. Os medos e os erros ajudam-nos na compreensão sobre os novos e importantes caminhos que devem ser trilhados para a nossa evolução. E por isso é importante saber porque é que nós precisamos de mudar, como mudar e quando mudar. Porque só assim fará sentido. É através do conhecimento que as coisas fazem sentido. E através também da fé raciocinada. Pensemos nisto, porque tudo, mas tudo, tem a sua razão de ser, tem a sua razão de acontecer. Por isso, estimada amiga, estimado amigo, se hoje perceber que tem a coragem de um morganho, o tal camundongo, não se aflija. Faça o melhor com o que tem. Isso sim é importante. Só assim passará para a coragem do gato, depois do cão e da pantera, até que tenha a coragem do caçador, mas de um caçador de conquistas internas, de vitórias sobre os desafios e vencedor dos medos. Em jeito de conclusão, gostaria de dizer aos que já adentraram a doutrina espírita, aos que pensam, quiçá, adentrá-la, aos que já conhecem e eventualmente se sentem amedrontados com a possibilidade de nunca conseguirem realizar os seus
ensinamentos, não desanimem. Porfiem mais um pouco. Não desistem. Porque o Espiritismo, meus amigos, está na natureza. O Espiritismo não precisa de adeptos, mas ilumina consciências. E isso dá-nos uma alegria e uma satisfação de sabermos que amanhã poderemos ser melhores que hoje e hoje melhores que ontem. Era tudo isto que eu vos queria dizer e reforçar aqui ou apenas mencionar sobre a bibliografia que não foi toda mencionada. Um dos livros foi Psicologia e Espiritualidade de Adenauer Novaes. É tudo o que temos para dizer hoje. E queria despedir-me, marcando o encontro para a próxima terça-feira com outra pessoa, outro tema, naturalmente. Desejar-vos a todos um resto de boa semana e que sejamos hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Que o Senhor da vida nos ampare, nos ilumine a todos e às consciências, porque todos nós somos caminhantes nesta longa estrada e nesta vida que é vivida nos dois planos, ora no plano espiritual, ora no plano terreno. Muito obrigada a todos pela vossa atenção e até breve.